Então, eu me chamo Olívio de Cupé, eu nasci em 1965, sou natural do Paraná, mas atualmente eu moro em São Paulo já faz mais de 20 anos aqui na aldeia Crucutu. E a minha profissão é uma profissão simples, né? Muito cansativa, que é escritor, né? Não é fácil, mas é gostoso ser escritor, então eu gosto de falar que eu sou escritor, é a coisa que eu mais gosto na minha vida de fazer, né? E tem alguns livros publicados, nós estamos no ano de 2019, vou lançar meu 18º livro daqui a uns dias, né? E eu fico contente de ser escritor porque eu acredito que a literatura nativa, que nós indígenas aqui na aldeia, eu sempre falo que nós somos nativos desse país e a nossa história também, ela é uma literatura nativa também. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso corpo é daqui, sempre foi daqui. E o nosso espírito também é daqui. Então a nossa mente, quando a gente escreve num pensamento do povo, da cultura. Então é diferente. Então por isso que eu gosto de falar que a literatura nativa é essa diferença dessa literatura indígena que os brancos sempre escreveram desde 1500, eles falando sobre nós. E hoje nós indígenas começamos a escrever a nossa própria realidade, nossas próprias histórias, nossos pensamentos. Então por isso eu gosto de falar que escrevo literatura nativa e gosto de falar que os outros indígenas também escrevem literatura nativa. Quando eu era garoto, quando eu morava no Paraná, eu via muitos problemas que aconteciam no Brasil com a questão indígena, porque o mundo indígena, desde 1500, a única coisa que existe são preconceitos, massacres, violências. Então, essas coisas sempre foi comum. E eu era garoto e eu morava no interior do Paraná, e eu, pequenininho, eu ficava sempre acompanhando as coisas que aconteciam através de jornais, às vezes de uma revista, televisão, e a gente sempre via aquela polêmica de questões indígenas. E principalmente naquela época, que era a época da ditadura, então, na época da ditadura, o povo indígena sofreu muito massacre, muita violência, muita exploração, muitas invasões. Então, não havia uma coisa boa para a questão indígena. Então, quando eu era pequeno, eu vendo todas essas coisas, eu comecei a pensar que a gente escrever seria muito importante para a gente trazer conhecimento para as pessoas e mostrar para o povo brasileiro que o povo indígena continua sofrendo. Então essa foi a minha visão. Então com 15 anos eu já comecei a escrever algumas coisinhas, mas eu não tinha noção que eu era escritor. Daí quando foi em 1984, eu resolvi escrever romance. E daí eu falei assim, olha, daí eu descobri que eu era escritor mesmo, porque daí eu comecei a escrever e falei, não, eu vou dar início nisso e vou dar continuidade. Daí comecei minha vida a escrever sobre as questões indígenas, para tentar, quem sabe, um dia publicar um livro e trazer esse conhecimento para as pessoas, porque eu achava que as escolas tinham que ter vários livros de autores indígenas que pudessem chegar nas escolas e os professores aprenderem um pouco do que está acontecendo, tanto na realidade quanto nas histórias que a gente escuta. E aí nisso, em 1984, eu me oficializei comigo mesmo que eu era escritor. E daí comecei, e até os dias de hoje eu estou escrevendo, né? Então, eu acho muito importante o surgimento dos escritores indígenas a partir dos anos 80, porque não havia escritor indígena naquela época, na década de 80. E daí, com o passar do tempo, foi surgindo outros escritores. E hoje, a gente vê que no Brasil nós temos vários escritores indígenas, né? Mulheres escritoras indígenas, que é muito importante, né? Nós temos aqui na barragem, aqui numa aldeia vizinha, tem a Giselda de Ará, que é uma escritora muito boa também, que escreve, né? A minha mulher, Maria Queretiu, que é escritora, e ela não sabe nem ler, mas ela tem 2 trabalhos já publicados em 2 livros, né? Então isso é importante, porque as pessoas começam a ver que o povo indígena também tem sua capacidade de escrever, porque às vezes havia um forte preconceito. Nós temos a Eliane Potiguara, que é uma grande escritora do Rio de Janeiro. Temos aqui em São Paulo uma grande poetisa poesia de cordel, que chama a Shirley Pancará, que hoje é co-deputada, que se fala, né? Que ela está aqui em São Paulo. Ela é uma grande escritora de poesia, de cordel.
Temos no Pará, temos uma grande escritora indígena também, que é mulher, que é a Márcia Cambeba, que é uma grande escritora também, tem livros publicados, e a danada é cantora também, né? E temos na Amazonas grandes escritores lá também, tem o Yaguaré, que é um escritor, a esposa dele também é escritora, né? Então isso é uma coisa importante. Então hoje em dia nós temos vários escritores indígenas, inclusive meus 2 filhos, Tupã e o Diguacá Mirim, que é o cantor de rap, o Diguacá é o cantor de rap, né? Os 2 são escritores, já lançaram livros. Então isso você vê, começa a surgir muitos escritores no Brasil, e isso é importante porque a sociedade vai começar a entender melhor o mundo indígena. Porque as pessoas, desde 1500, eles vão escrevendo o que quer sobre o índio, falar mal da gente. Você entendeu? Então o que acontece? Eles fazem o que quer, pensam o que quer e vão falando isso, vai fazendo com que a sociedade crie preconceito em cima dos povos indígenas. Você entendeu? Então quando começam a surgir os escritores indígenas, isso começa a mudar, porque começa a haver uma grande abrangência nessa questão da literatura, porque hoje em dia as editoras começam a se interessar mais pela questão indígena, publicar livros de autores indígenas. Então isso é importante, porque começa a haver um respeito, porque o branco, eles têm uma visão diferente, né? Que eles quando eles não conhecem, eles causam preconceito. Então quando você conhece, eles te respeitam. Então, e tem aquela visão de ser respeitado quando as pessoas veem o que a pessoa é. Então quando a gente vai dar uma palestra e quando a gente chega lá numa escola e vai vir um escritor aqui, ele é indígena, ele estudou filosofia na USP, tem 17 livros publicados. Então quando você chega lá, as pessoas te respeitam, porque o branco tem essa cultura, ele respeita nesse sentido. Agora se chegou e falou assim, chegou um índio aí vai falar, ninguém te respeita. Então é igual o branco, porque o branco quando ele vai se apresentar lá fora, primeiro o apresentador, o curandeiro lá que vai falar, que vai te apresentar, ele senta ao teu lado, né? Daí fala assim, olha, está aqui o doutor não sei quem, doutorado pela USP, não sei o que, 55 livros publicados, especialista em Dostoiévski, tal. Vai falando um monte de coisa, das pessoas respeitam, porque ele sabe que o cara conhece. Daí quando o cara vai falar, daí ele pergunta com respeito, porque ele sabe que o cara conhece o assunto. E o índio sempre foi visto como um povo atrasado, que o índio não sabe, que o índio não pensa, então vai causando preconceito sobre o índio. E quando o índio começa a mostrar sua sabedoria, seu conhecimento também, eles começam a te respeitar. Então isso é importante, a literatura chegar nas escolas, nas cidades. E ao mesmo tempo, o livro dos autores indígenas, é importante que secretarias de cada estado comprassem livros desses autores em geral para chegar nas aldeias, porque hoje o que acontece? Hoje nós temos escolas em todo canto do Brasil, dentro da aldeia, porque antes o índio sofria preconceito, então o índio não queria ir para a cidade estudar. Daí as lideranças do passado, da nossa geração, a gente falava que tem que ter escola dentro da aldeia, e hoje tem. Daí o que acontece? Você tendo escola dentro da aldeia, aí você precisa de livro. Mas é importante que chegue livro de autores indígenas. Por quê? Porque se os livros dos autores indígenas não chegam, vai chegar outras, que são os livros que o governo manda. Livros de pessoas importantes. Mas esses livros de pessoas importantes não é importante na aldeia. Você entendeu? Porque a criança na aldeia tem que estudar a própria história indígena. Não estudar as coisas do branco. Porque senão ele começa a aprender as histórias do branco e depois quando é para aprender a história do índio, ele não vai valorizar. Porque daí ele mesmo vai causar o preconceito dentro da própria aldeia. Então por isso que é importante o índio ter esses livros dentro da aldeia. A educação ela fez com que o índio mudasse a forma de luta, né? Porque a luta hoje não é com arco e flecha, é com conhecimento. Então é por isso que eu sempre falo que nós temos que ter escola dentro da aldeia, os professores têm que ser dentro da aldeia, né? Que o índio que está dentro da aldeia, ele vai falar com a criança na visão guarani. Então isso é importante. Daí hoje a gente tem essa luta aí, a escola dentro da aldeia, então eu sempre falo, hoje minha filha é professora também, então eu sempre falava assim, estuda para um dia você ser professora, e hoje ela é professora. Então isso é importante, a educação.